Na participação da semana da Itaimbé Renault, saiba como funciona o Troca Fácil Renault. Programa Seu Carro Novo, de volta na Itaimbé, a concessionária Renault para Bagé e região. Hoje nós não vamos falar exatamente de carro zero, de lançamento, de modelos, enfim. Não vamos tratar exatamente dessas coisas, mas claro que vamos falar sobre carro. Porque nós estamos falando de um outro assunto. Troca Fácil, é isso? Exatamente, a Troca Fácil Renault é uma nova maneira de financiamento que já é bastante utilizado na Europa e nos Estados Unidos, que consiste, na realidade, em um residual. Então, assim, o cliente vem na loja, faz uma avaliação do carro dele, vê o seu carro novo e faz um financiamento e acha que a prestação está um pouco alta para aquele momento dele. Tá? Então a Renault ela trouxe essa nova maneira de financiamento que consiste no seguinte, o carro usado do cliente, depois da compra, logicamente, fica assim, ó. Por exemplo, a Duster custa 70 mil. Tá? Então, quando o cliente for financiar, ele fica em torno de 37% para a última prestação. Então, depende do veículo, da Duster é um valor, do Fluence é outro, do Sandero é outro. Mas são valores que giram em torno de 35% a 40%. Então, esse valor fica o residual da última parcela. Então, o cliente paga 36 parcelas menores, ou seja, ele tem por 3 anos uma parcela bem reduzida e fica com aquele residual para a última parcela para a 37ª. Tá. Quando chegar nessa época, o cliente vem na loja, a gente faz a avaliação do carro, tá? Logicamente a avaliação, 90% dos casos vai ser bem acima do que ele ainda, desse residual. Então a gente recebe esse carro, quita esse carro com a financeira e sobra ainda um troco para o cliente dar de entrada para o carro novo. Então a maneira do cliente ter sempre um carro 0 quilômetro, é um carro que não está dependendo de manutenções, que a partir do 3º ano começa a ter uma série de manutenções. Se estima hoje em troca de pneu, troca de amortecedores, troca de correia dentada em torno de R$200 por mês. Então o cliente não vai ter essa despesa nunca, porque ele vai chegar na revenda, vai entregar o carro que está na garantia ainda, e nós vamos quitar e o cliente ainda fica com um troco para dar entrada no carro novo. É uma maneira de fidelizar o cliente, é uma maneira de nós nos programarmos para que, olha, aquele cliente fulano vai entregar o carro em maio do ano que vem. Então a gente já fica programando a própria venda do carro usado dele, ou o cliente também, se quiser, ele já fica programando a própria venda do carro dele. Quando chega na revenda, se ele trouxer quitado, não tem problema, ele já dá a entrada, compra outro carro novo com uma parcela reduzida. Então, basicamente, é isso. Vantagens econômicas existem, a gente consegue provar isso. Tá? Aí o cliente diz, não, mas eu vou ficar estou devendo 28 mil ainda. Logicamente que o carro dele, quando chegar com 36 meses, vai valer bem mais que 28 mil. Sim. Então vai quitar, vai sobrar 12, 15, 17 para dar entrada no carro novo, na mesma modalidade. Então é uma maneira do cliente programar para trocar carro, por exemplo, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos. Para a revenda fideliza, é bom. Que é o ideal, né? Trocar o carro de 2 em 2, de 3 em 3 anos é o ponto ideal, né? É porque a conta realmente é essa. O carro, a partir do 3º ano, ele começa a ter uma despesa de R$200, que são despesas naturais da manutenção de um carro já com 3 anos. São as correias dentadas, os pneus, as próprias manutenções normais de um carro que saiu da garantia. Então é para o cliente se programar, ter uma prestação baixa, ter uma garantia de recompra do carro dele, tá? Esse carro logicamente vai para o mercado de usados, né? E o cliente então se programa, olha, vou trocar de 3 em 3 anos, eu troco meu carro, sempre com uma prestação baixa e sempre tendo uma programação certa para ele e para nós como revenda. O Meirelles falou uma coisa importante. É vantajoso o plano Troca Fácil Renault e é possível mostrar isso matematicamente. Então fica o convite para você vir até a Renault, até Itaimbé, para fazer essa conta, Meirelles. É difícil explicar assim, a pessoa entender, mas assim,
Por isso que a gente está lançando no seu carro novo, para as pessoas virem à loja. Temos as outras maneiras de financiamento, não será forçado nada, né? Sim, a gente mostra as duas opções para o cliente. E aqueles clientes que pensam e pretendem ter uma troca mais seguida, ele deve optar por esse plano, porque é bem acessível, ele fica uma prestação barata, não uma prestação que não pesa no bolso, e se programa para de 3 em 3 anos, 2,5, assim, a hora que ele quiser fazer a troca do seu carro, tendo essa garantia que a revenda vai receber o seu carro, logicamente, dentro das condições normais, um carro bem cuidado, um carro... E vai sempre ter um troco para dar de entrada no outro carro e segue no troca fácil para sempre aí, né? Se quiser para sempre, nenhum problema. Se quiser para sempre, se quiser quitar e não trocar o carro, pode tranquilamente também, né? Aí isso é uma programação do cliente. Esse é um plano que os países teoricamente mais desenvolvidos que o nosso já usam há bastante tempo em termos de financiamento. Se estima que em 30% dos carros vendidos na Europa e nos Estados Unidos sejam através desse plano, né? Então o cliente vem na loja, a gente mostra as duas formas de financiamento, é um CDC, né? O cliente opta ali, passa por a aprovação da financeira normal, como qualquer outro, só que é uma opção diferente para o cliente ter uma prestação mais barata num período determinado. Ok, então fica o convite para você vir conhecer esse novo produto, não um veículo, mas um novo produto financeiro que ajuda a viabilizar a compra do seu carro e, mais importante, a troca do carro neste período de 2, 3 anos, que realmente faz muito sentido conseguir fazer isso. Programa Seu Carro Novo, da Itaimbé, a concessionária Renault.